Seja bem-vindo. Aleluia. Glórias a Deus. Seja bem-vindo a todo amado que nos assiste. Estamos hoje, nesta noite, para falarmos da necessidade de oração. Então, vou pedir que afinem mais um pouco só o fundo musical. Obrigado. Então, hoje estamos cá para falar da necessidade de orar. Então, nós somos filhos de Deus. Nisto precisamos saber da necessidade de orar. Devemos estar conscientes da necessidade que temos de orar. Então, vou pedir ao amado irmão que me assiste para compartilhe esta ministração, compartilhe em grupos, compartilhe para os seus amigos. Estaremos hoje falando de um assunto muito essencial na vida cristã, a necessidade de orar. Então, seja bem-vindo a esta live e vamos orar já agora, pedindo a Deus para que Ele nos dê a graça, que a unção dEle, o Espírito dEle seja sobre nós, para que possamos ser edificados através desta ministração. Estou orando a Deus, esteja orando comigo aí também. Pai, graças te damos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é Deus. Não há outro Deus igual a si, não há outro Deus como tu. Pai, nesta noite, nós estaremos falando da necessidade de orar. Há uma necessidade da igreja se levantar em oração. Há uma necessidade do exército de Deus. Há uma necessidade da sua casa se levantar para orar. Orar é uma necessidade, não é um capricho, não é uma coisa que fazemos porque enfim, mas é uma necessidade. E Deus, nesta noite, nós queremos entender que a oração é uma necessidade na vida cristã, na comunhão consigo. Pai, impacta-nos com a sua palavra. Permita que o seu poder visite-nos tremendamente. Muitas vidas sejam ativadas na oração. Muitos, Pai, que vêm desfalecendo, sejam ativados na oração. Muitos estavam morrendo, Pai, espiritualmente, sejam ativados na oração. That is the time for us to pray again. Le kazu pranta lagahas. Mianto kosi prante le kazuli. Manto kosi pranta lagadash. Pranto kosi prahate. Mande le kizom de le kizahad. Le kazu pronte kezo prahad. Shanta lagade kianto kosi pranta lagadash. Manto kosi pranda lahas. Me karubo shanta lagas. Le kate yahato si prahade. Shanta lagase prato si prahad. Shande le kizom dalahate. Father, I thank you for everyone that's watching us. Te agradeço, Senhor, por todo aquele que nos assiste. Haja uma grande impactação, Senhor. Haja uma impactação tremenda do seu poder na vida de cada um, Senhor, que está nos assistindo nesta noite. No nome de Jesus Cristo, the power in prayer may be reactivated in our lives. Poder na oração seja reativado nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A ti, Senhor, nós damos toda honra e damos toda glória no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, estamos falando hoje da necessidade de orar. A necessidade de orar. Há uma necessidade do povo de Deus orar. E temos como subtema o que realmente é orar. O que é orar de verdade? Então, vamos ao livro de Marcos, capítulo 13. Vamos ler versículo 32 a 37. Sendo que o nosso versículo-chave é o versículo 33. Estou lendo cá na versão João Ferreira da Almeida. Diz assim a palavra de Deus. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai.
Orai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Quando vamos ao versículo 33, eu releio: orai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, Deus, Ele estabeleceu tempo para todas as coisas aqui debaixo do sol. Há tempo para tudo nesta terra. E também Ele estabeleceu um tempo em que Ele voltará para levar a sua igreja. Haverá arrebatamento e haverá a segunda vinda de Cristo. São eventos diferentes, todos escatológicos, mas em momentos diferentes. Então, quando o Senhor falava aos discípulos acerca de sua vinda, acerca do arrebatamento, Ele lhes deixou uma recomendação que nós devemos também levar muito a sério. Ele disse: orai, vigiai e orai. Há uma necessidade do povo de Deus orar. Há uma grande nuvem, uma grande onda de esfriamento nos santos. A igreja tem desfalecido muito e profundamente no que concerne a oração. Andamos entretidos com muitas coisas da vida, com muitas coisas da terra, que já não nos damos tempo para orar como deve ser. Não nos damos tempo para orar como convém. Mas Deus está nos chamando de novo à oração. O mundo está atravessando um período difícil. E parece que a igreja está a ser também abafada por essa onda de pandemias e calamidades que tem vindo sobre esta terra. Mas há algo que Jesus disse. Ele disse sobre esta pedra, referindo a Ele mesmo, Jesus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, muitas coisas têm acontecido de modo a esfriar o corpo de Cristo. Muitos crentes esfriaram nesses tempos. Muitos crentes morreram espiritualmente. Outros foram sepultados espiritualmente durante este período, porque esta onda toda veio até apagar a vida de oração dos santos. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja de Cristo. Certa vez, enquanto eu orava a respeito de tudo isso, o Senhor, Ele me fez entender que a igreja, enquanto ainda estiver aqui na terra, tem autoridade espiritual. Não importa o que o diabo vai fazer ou deixar de fazer, nós precisamos reconhecer o nosso lugar de autoridade espiritual. Deus colocou tudo nas mãos da igreja, ou seja, nos joelhos da igreja. Mas a igreja não está a fazer uso dos seus joelhos. Não estamos a orar como deve ser. Não estamos a orar como convém. E Deus está nos chamando para a oração. Somente a oração pode mudar o curso de muitas coisas. E tantas coisas erradas já deveriam ter acontecido. Muitas pessoas deveriam ter já morrido. Muitas pessoas deveriam já estar acamadas. Mas por causa da oração dos santos, Deus tem protegido a esta humanidade. A Bíblia diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você é um crente recém-convertido, não importa. Deus colocou oração na sua boca. A sua oração pode muito em seus efeitos. Por isso devemos voltar a orar. Não devemos cessar de orar. Devemos retornar às madrugadas em oração. De manhã estamos a orar. À tarde estamos a orar. De noite estamos a orar. Não devemos mais cessar. O diabo está operando 24 horas por dia. Esse é o tempo também de nós operarmos 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Wherever I be, I am praying. Em qualquer lugar onde eu esteja, estou a orar. Estou a orar. Estou em oração. É espírito de oração. É isso que Deus espera de nós.
nós devemos voltar ao lugar da oração. Então Cristo ele disse: vigiai, olhai, vigiai e orai. Muitos serão encontrados dormindo, porque não estão orando. Quando você não ora, não vigia. Estão a perceber? A forma mais direta de vigiar é orar. Todo aquele que estiver em oração terá como vigiar. Não terá como você vigiar se não estiver em oração. Eu também não tenho como vigiar se não estiver em oração. Então, uma grande necessidade de nós voltarmos à oração. Então, Deus, ele ouve a oração dos santos. Deus, ele ouve a sua oração. Deus, ele quer ouvir a sua oração. Quando lemos Apocalipse, a Bíblia fala de incenso que continha as orações dos santos. A taça continha as orações dos santos, melhor dizendo. A oração, para si, parece algo abstrato, mas para Deus é algo concreto, que até cabe numa taça e pode se identificar espiritualmente e pode se observar espiritualmente que isto é oração. A oração é tocável espiritualmente. Então Deus não só ouve orações, mas também vê as orações. Então Deus quer ver e ouvir as nossas orações. Deus quer que as nossas orações subam como um incenso agradável diante dele. E ele está apto esses dias para orar. Deus todos os dias está ali para nos ouvir orando. Mas nós não vamos ao local de encontro com Deus. Estamos desfalecendo. Precisamos ser reativados na oração. Aleluia. Glórias a Deus. Então, deixa eu abrir aqui 1 João 5, 14 a 15. 1 João capítulo 5, versículo 14 a 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Aleluia! Glórias a Deus! Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia! Nós temos um Deus que nos ouve. O que tem desmoralizado a vida de oração de muitas pessoas é o fato de elas não terem fé de que estão a ser ouvidas e também não ter resultado das suas orações. De facto, é cansativo quando você alega que ora e diz que ao mesmo tempo não está a ter nenhuma resposta da oração. O que motiva uma pessoa a orar é ter respostas das orações que faz. Quando você começa a interagir verdadeiramente com Deus, porque na oração você pode encontrar a Deus. No entanto, há muitos que dizem que oram, mas não encontraram Deus. That's not possible. Quando nós falamos de oração, nós estamos a falar de monólogo, diálogo só de uma pessoa, ou seja, conversa só de uma pessoa. Mas falamos de diálogo na oração. Diálogo que é de duas pessoas, conversa de duas pessoas. Monólogo que é conversa de uma pessoa. Então, a oração não é um monólogo, é um diálogo entre você e Deus. Só que muitas pessoas não têm orado da forma como deveriam orar, ou da forma correta. Porque aqui a Bíblia diz, veja só, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Isto é o que a palavra de Deus está a nos falar. Nós iremos alcançar as petições que nós fizermos a Deus. É o que a palavra do Senhor está a falar. E não, quando nós vemos também, Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Por isso, não tente se consolar quando você não está a receber resposta das suas orações. Não procure remendar a palavra de Deus. Talvez Deus disse isso, talvez disse aquilo.
Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, credo, vós recebereis. Então, nós temos este nome poderoso de Jesus. Orar em nome de Jesus é como se Jesus tivesse assinado um cheque em branco e te entregasse. Quando você diz: eu oro em nome de Jesus, Pai, aleluia, é como se o próprio Jesus fosse diante do Pai fazer a petição. E eu te pergunto, qual é a coisa que Deus pode negar do seu Filho Jesus? Aleluia. Quando nós oramos, assumimos a posição de Jesus Cristo. Porque Cristo tem nos levado com Ele. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos numa posição de domínio. Deus nos colocou numa posição de autoridade. Nós precisamos entender isso, começar a meter na nossa mente que Deus tem nos colocado numa posição de autoridade. Muitos crentes têm medo de demônios, mas Jesus venceu a todos eles na cruz. Jesus venceu o diabo na cruz. E Deus levou a si, lhe colocou numa posição de autoridade nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que tu possas reinar e governar. Para que tu possas sentenciar, para que tu possas dar decretos. Aleluia. Glórias a Deus. Mas a maior parte de nós vive como se nós estivéssemos naqueles lugares celestiais. Embora estejamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Você está a andar nesta terra, mas na verdade o seu lugar é celestial. Você tem que tomar a sua posição de domínio, que é espiritual, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É lá onde muitos decretos acerca da vida dos homens é feito. O estilo de vida que as pessoas têm aqui na terra, tudo isso é decretado lá nos lugares celestiais. E os lugares celestiais vão influenciando também no seu estilo de vida, porque muitos têm abandonado os seus postos. Lembre-se, o apóstolo Paulo ele fala em Efésios 6, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não, nos lugares celestiais onde se fazem decretos. Então, muitos de vocês deixaram o vosso lugar de destaque, vosso lugar de autoridade, domínio, lugar celestial, onde Cristo preparou para vocês. Vocês deixaram. E o diabo está a dar a tomar decretos a respeito da sua vida, porque você está ausente lá. Você está vivo aqui fisicamente, mas espiritualmente você deveria estar lá, a dar decretos a respeito de sua própria vida, como as coisas devem ser e como elas não devem ser. Mas você abandonou aquele local e o diabo está a fazer uso disso. É por isso que você acaba vivendo uma vida que não queria viver, acaba vivendo coisas que você não sonha viver, porque alguém está tomando decreto no seu local. Porque existem hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então há uma grande guerra espiritual. E você está lá também espiritualmente, mas abandona o seu local de domínio. É por isso que acaba parecendo que o diabo tem vantagem sobre si. Porque ele está a lutar de cima, você quer lutar na carne. Aleluia. Então nós precisamos voltar à nossa posição de domínio. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Estudar no livro de Efésios, capítulo 2. Deixa eu abrir só para ler para si aqui. Também pode anotar. Efésios capítulo 2. Diz assim, no versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus te fez assentar lá em Cristo Jesus. Esta é a sua posição de domínio. Esta é a sua posição de destaque. E você precisa ocupar esta posição e começar a orar como deve ser. Vou tocar alguns dois aspectos muito importantes concernentes à oração, que poderão contribuir muito na sua vida de oração.
Primeiro, permita-me ler Efésios 6, versículo 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não. O que realmente é orar? A oração que não é feita no Espírito, ela não pode muito em seus efeitos. Existe orar pelo Espírito e existe orar no Espírito. São coisas diferentes. Orar pelo Espírito é quando você ora em línguas. Começa a orar em línguas estranhas, para quem já recebeu o batismo do Espírito Santo. Isso se chama orar pelo Espírito. Mas nem todas as vezes que você está a orar pelo Espírito, está a orar no Espírito. Porque muitas pessoas, às vezes, se engajam em línguas, mas a mente delas não está focada no que elas estão a fazer. Está focada nas dívidas que tem. Está a orar até em línguas estranhas, mas a mente delas está nas dívidas que tem, está nas contas que não pagou, está nos problemas mal resolvidos. A mente dela não está focada. Então, a pessoa não está inteiramente conectada a Deus, embora esteja ela orando pelo Espírito. Então, eu posso aí orar pelo Espírito, mas a minha mente não está concentrada no que eu estou a fazer. Isso é orar pelo Espírito. Mas a Bíblia está nos exortar aqui a orarmos no Espírito. Quando você ora no Espírito, você perde controle e domínio da oração. Isto é, o Espírito Santo, ele começa a te levar. Você já não vai maquinar aquilo que você vai falar. Você já não vai refletir e pensar o que você vai dizer. A sua oração, ela se torna precisa, direta, concisa. Você fala coisas com precisão. Sabe, quando você começa a se inteirar, entra no lugar de oração e se inteira no Espírito, há de começar a orar coisas a respeito de sua vida. Se uma pessoa que sabe desses segredos te ouve a orar, depois poderá até te perguntar: como é que sabes disto? Como é que soubeste daquilo? Estava já cancelado. Como é que soubeste? São segredos nossos aqui nesta casa. Tu percebes? Porque estás a orar aonde? No Espírito. Quando tu oras no Espírito, o Espírito Santo é que toma a dianteira, já não é você. Ele só está a colocar palavras, você só está a falar com o seu corpo, mas o Espírito Santo é que já está em frente a liderar esta oração. Então, para uma oração ser eficaz, é necessário que se ore no Espírito. Só que muitos crentes não percebem essas coisas. Quando você ora no Espírito, há um grande impacto. A oração feita no Espírito tem um grande impacto. Não há nenhuma oração feita no Espírito que Deus não possa te responder. Não há nada que você faça no Espírito em nome do seu Filho Jesus que Deus não possa lhe responder. Este é o tempo de nós voltarmos a orar no Espírito Santo, no Espírito de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo. Vejam o que a Bíblia diz aqui em Romanos, que nós não sabemos como orar, como convém. Romanos 8, a partir de 26, 27, diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estão a perceber? Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus. Então, estes são os tempos de você, de facto, não saber como orar e deixar o Espírito Santo te guiar, deixar o Espírito Santo liderar a sua oração, porque não sabemos orar como convém. Mas nós temos o Espírito Santo. Quando nós começamos a orar, porque todos nós começamos a orar na carne, mas enquanto nos entregamos a Ele, Ele chega, nos leva como uma águia e nos faz voar.
De repente começamos a orar por isto, começamos a orar por aquilo. A oração começa a ter impacto e nós sentimos espiritualmente que estamos a orar de verdade. Só que muitos crentes, há uma coisa muito importante, preste bem atenção nisso. Certa vez eu estava a orar, mas parecia que a oração batia o teto e voltava. Eu não conseguia me conectar com Deus. Fiquei a orar, a insistir. À tarde continuei a orar, estava a ser muito puxada a oração. Fui insistindo até que consegui me conectar. Então Deus, Ele me ensinou uma coisa muito importante naquele dia. Que a sua capacidade, a sua potência é testada e confirmada na fraqueza. Você é testado, o seu potencial de oração, quando ora e parece que não está a ser ouvido. Deus quer ver qual é a sua potência. Até que ponto você pode puxar na oração. Estão a perceber? Por muitos de nós, quando você começa a orar, a oração está difícil, cala e vai dormir. Ou vai fazer outra coisa. Mas às vezes há uma necessidade de você insistir, lutar com a carne, insistir até conseguir furar a atmosfera e estar no espírito. Então, muitos desistem logo. Para não estar conseguindo orar, então deixa, acabou, amém. Não, você tem que orar até entrar nas regiões espirituais, no seu local de domínio, no seu local de influência, começar a decretar. Vamos perceber? Você tem que orar. Não pode desanimar porque a oração está pesada, a oração está difícil, você está a recuar. Não pode, você tem que avançar, ir em frente, insistir até conseguir entrar, porque você vai conseguir fazer isso. Aleluia. Então muitos desistem logo, nem ao menos tentam nada. Não, está difícil, estou a cortar a oração. No, you must carry on. Você tem que continuar, prosseguir até atingir o seu alvo, porque você necessita de orar, você necessita atingir o trono de Deus. Então você precisa às vezes insistir até conseguir ter acesso ao trono de Deus. Então essa é uma lição muito importante. Você nunca vai saber do seu potencial se não está a passar por uma fraqueza, no sentido de nunca orou e sentiu este impedimento. Deus às vezes permite que isso aconteça para que você veja qual é o seu potencial. Então sempre que você for a insistir, as coisas vão dar certo, porque Deus está consigo. É o que mesmo acontece com a palavra de Deus. Às vezes você quer ler a palavra, parece que está cansado, desanimado, mas insista mais e de repente te conectas com a palavra de Deus. Estão a perceber? Então este é um aspecto muito importante. Orar no Espírito. Orar realmente é orar no Espírito. Agora, há um outro aspecto, número 2, muito importante sobre a questão da oração, que muitos crentes você há de descobrir que se calhar passou a maior parte da sua vida sem orar. Embora tenha se trancado no quarto, esteve a falar, disse amém. Sabe, muitos de vocês crentes têm orado para se consolar. Está a perceber? Você ora porque não é bom o cristão ficar sem orar. Isso não é oração. Você ora porque quando te perguntarem, será que oraste? Vais ter aquele gozinho, orei. Essa é a sua motivação para orar. Você ora porque todos estão a orar. Mas há aqueles que oram porque descobriram o segredo da oração, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E vocês estão a visitar o esconderijo do Altíssimo, enquanto aqueles estão a habitar. Por isso, vê continuamente a glória de Deus. Você só vem espreita. Só vem orar quando tem necessidade. Só vem orar. E mesmo a oração que faz quando tem necessidade é uma oração que Deus olha. What's going on here? Aleluia. Então Deus quer que nós habitemos naquele lugar. Não é para visitarmos o esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você não está a descansar porque não habita no esconderijo do Altíssimo. Você só visita. Só apanha uma brisa, depois quando acha que tem que voltar a passear, voltar para o mundo, voltar no relaxamento, voltar no esfriamento, você volta no esfriamento. Mas aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esses é que descansam, glórias a Deus, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos,
Para o Senhor te fazer deitar nos verdes, você tem que estar nos verdes pastos. Mas você, às vezes, é uma ovelha desgarrada, sai, vai pelos pastos que só você sabe, e quer que o Senhor te deite em verdes pastos. Where you are? Se você estiver no pasto seco, vai se deitar no pasto seco. Os que estão nos verdes pastos serão, aleluia, glória a Deus. Não, nós precisamos viver no esconderijo do Altíssimo, não visitar, viver ali. Quando você vive ali, você vê a glória de Deus. Deus não é uma pessoa. Ele disse que queria construir uma habitação, e nós somos a habitação dele. Mas você parece guest house. Vou puxar ali eu hoje só. Você só recebe visitação de Deus, você também só visita o Senhor. Você visita. Você é um hotel. Mas você tem que ser uma habitação permanente de Deus. Deus tem que viver em si. Você viver na palavra dele. Se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverdes em mim. Estão a perceber o que Jesus disse? Vocês têm que perceber isso, porque acabam culpando a Jesus por muitas coisas. Deus não me ouve, mas são vocês. Se vós estiverdes em mim, em João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Estão a perceber isso? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo! Mas a condição, você tem que estar nele e as palavras dele estarem em si. Alguns até têm a palavra dele neles, mas não estão nele. Aleluia! Você precisa estar nele, viver nele e as palavras dele estarem em si. Aí você poderá pedir tudo o que você quiser. Deus, ele vai te conceder. Deus não é mentiroso. Ele não é mentiroso. Tudo quanto tu pedires, ele lhe dará. Mas voltando à questão da oração, eu dizer que muitos de vós, se calhar passaram anos pensando que estavam a orar, mas não estavam a orar. O maior indicativo, escute isso com muita atenção, o maior indicativo de que a sua oração foi eficaz, ou o maior indicativo de que estiveste orando, é ouvir Deus. Sempre que orares, é importante que saias com uma mensagem de Deus. Você não pode ir orar se não sair com mensagem de Deus. Imagina ir conversar com um amigo. Chegares, falares, ficar uma hora a falar. Ele nem te disse bom dia. Você só foi falar e voltou para casa. Não é loucura isso. Você continuaria a ir ter com esse amigo? Alguma coisa estaria errada. Quando você ora, é importante que escute também a voz de Deus. Mas o que Deus vai me falar durante a oração? Há muitas coisas que Deus pode te falar durante a oração. Vou te dar várias coisas, pelo menos uma destas. Durante a oração você precisa ter, para ter garantia de que de fato Deus estiver orando. Quando não há isso, não há garantia de que você orou. Porque a oração se trata de um diálogo, não um monólogo. You must hear something from God. Você tem que ouvir alguma coisa de Deus. Porque estão a dialogar com o Senhor. Você não foi lá para andar a falar. Jesus, quando esteve aqui, em vida, carne, aqui na terra, todos que tiveram acesso a Ele, Ele lhes respondeu. Quer através do milagre, alguns falou, a sua fé te salvou, Ele falou alguma coisa. Ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Glórias a Deus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus tem voz. E a voz de Jesus é a voz do Espírito Santo. E Deus também fala conosco através do Espírito Santo. A voz é de vir dentro de si, do íntimo do seu Espírito. Tenha a glória a Deus aí onde você está. Glórias ao Senhor. A voz precisa vir do íntimo de si, porque o Espírito Santo vive em nós. Ele criou uma habitação dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 3,16. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso as enfermidades
não devem ter poder sobre o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. As doenças não devem ter poder sobre você. Você é templo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Deus vive em si através do seu Espírito. E como Ele vive em si, é necessário que haja uma comunicação entre você e Deus. O homem espiritual e Deus precisam se comunicar. Glórias a Deus. Eu queria falar isso, mas posso deixar para uma outra ocasião. Mas antes, o que o Senhor pode me falar durante as orações? É importante, tu podes receber uma resposta daquilo que você foi trazer diante de Deus. Vamos lá supor que você tem orado para Senhor, peço que organize minha família, peço que organize. O Senhor pode trazer uma palavra assim profética. Porque vocês têm a mania de tudo querem ouvir os outros profetas. Porque estou a ver isto, porque estou a ver aquilo, porque estou a ouvir isso de Deus. Assim diz o Senhor, é isso que vocês gostam, mas ouvir por vós mesmos, vocês não gostam, por isso que acabam caindo muitas vezes no engano. Vários falsos profetas, há verdadeiros, louvamos a Deus por eles, mas vários falsos, não vos enganar, porque vocês não sabem ouvir de Deus, não gostam de ouvir de Deus, vocês só querem ouvir os outros. Assim diz o Senhor, quando começam a ver isto e aquilo, vocês já veem, glória a Deus. Isso é uma bênção quando é de Deus. Mas por favor, há uma bênção maior, que é você escutar a Deus diretamente. Aleluia. Esses são os tempos do Novo Testamento. No Antigo Testamento havia um profeta que era uma espécie de mediador entre os homens e Deus. Quando os homens quisessem consultar a Deus, tinha que ir a um profeta, para o profeta, nós queremos ouvir de Deus isto e aquilo. Mas Jesus, ele veio agora e nos deu o Espírito Santo. E nós temos acesso direto ao Pai. O véu de tempo já está rasgado, mas para a vida de muitas pessoas, o véu ainda não está rasgado. Mas será que não devemos ouvir os profetas? Devemos. Mas para uma pessoa que caminha com Deus, quando as profecias que são enviadas para ele, vêm para confirmar aquilo que Deus tem falado já com antecedência. Para quem caminha com Deus, as profecias vêm confirmar. Então, quando chega o profeta, começa a falar isto, aquilo, de sim, é Deus. Está a confirmar aquilo que o Senhor vinha me falando, este profeta. É assim como as coisas deveriam ser. Mas nada, você não sabe nada da sua vida. Quem conhece as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Mas you don't know anything about your life. Tu não sabes nada acerca disso. Esse é o tempo de você voltar a escutar a Deus. Você precisa ouvir a Deus novamente. Havemos com o tempo organizar uma live onde vamos falar acerca do escutar a Deus. Como escutar a Deus? Como escutar a Deus? Mas hoje estou mais focado na questão de oração. Agora quero te falar de algumas coisas que você pode ouvir. Te falei de uma palavra de consolo que Deus pode trazer no seu espírito, dentro de si. Deus pode dizer, está tudo em ordem, filho ou filha. Relaxe. O Senhor pode falar isso no seu espírito. Outras coisas que Deus pode te falar durante a oração, ou o que Ele pode fazer, é a abertura da sua mente. Quando você ora e de repente a sua mente se abre para as Escrituras, certas passagens de repente começam a vir como um flash, versículos começam a vir, explicações, é Deus também falando consigo. Pelo menos aí tens garantia que fui orar. Quando saí da oração, aprendi isto de Deus. No livro de João, há uma passagem que diz isso. Enquanto eu orava, percebi que aquilo fala exatamente disto. That's God speaking. Esse é Deus falando consigo. Você de facto foi orar. Agora, ir orar mesmo, das 8 até as 10, nem a explicação da palavra, nem vou fazer isto ou aquilo, nada. You are joking. Estás a brincar. Oração é falar com Deus. Eu não aceito dobrar o joelho. Sempre dobro o joelho. Se tu perguntar o que eu ouvi de Deus, vou te dizer, ouvi isto. Se eu não te falar uma palavra profética de direcionamento da minha vida, vou te falar alguma coisa da palavra que o Senhor esteve me explicando durante a oração. Porque há coisas que o Senhor vai me explicando durante a oração. Isso também é uma forma de Deus falar conosco. Lembre-se, Ele disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Vos falará de tudo que eu vos tenho ensinado. Glórias a Deus pelo Espírito Santo. Ele nos ensina tudo. Então, quando você ora, não há explicação da Bíblia, não há uma palavra de direcionamento, não há nada. Não estás a orar. O que é realmente orar? Realmente orar é orar no Espírito.
e ouvir Deus quando ora. Isso eu realmente é orar. Então, creia quando estiveres orando e use o nome de Jesus. Quando você ora neste nome de Jesus, nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse diante do Pai e dizer: Senhor, just do it. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. 1000 vezes glórias a Deus pelo nome de Jesus. I love this name. Eu amo este nome. Você também tem que fazer uso deste nome. Aleluia. Comece a orar em nome de Jesus. Olhe a sua vida, olhe a sua família, olhe a sua igreja, olhe a sua comunidade, olhe o seu país, olhe o mundo. Comece a orar acerca de tudo isso. Escute isto, por favor. Não se despreze. Você que mais diz, não se despreze. A sua oração pode muito em seus efeitos. Há grandes transformações que Deus pode trazer através das suas orações. Creia nisso. Creia nisso. As suas orações podem muito em seus efeitos. Glórias a Deus. Eu não sei se alguém tem pedidos de oração, mas permitam-me entrar aqui só para ouvir os comentários e ver se há quem nos fez algum pedido de oração. Outros que não quiserem fazer aqui nos comentários pedidos de oração, podem fazer no inbox, no campo de mensagem. E além do campo de mensagem, tem o nosso contato do panfleto. Podem ligar, mandar alguma mensagem e pedir as orações que precisam. Aleluia. Então deixa ver só um pouco as vossas mensagens antes de orarmos, só para melhor interagir convosco. Glórias a Deus. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Estou a ver aqui muitos compartilhamentos. Glórias a Deus por isso. Muito obrigado os irmãos que estiveram cá. Então, estarei orando por vós. Quem tiver um pedido específico de oração acerca de uma área específica, pode ir ao campo de mensagens. Se não se importarem colocar aqui nos comentários ou através daquele contato dos panfletos, pode também nos ligar e estaremos orando. Então, há muitas coisas pelas quais orar. Há várias razões pelas quais orar. Muito obrigado a si que esteve nos assistindo durante esse tempo todo. Então nós gostaríamos neste momento de orar por si. Onde estás? Por favor, comece também a falar com Deus. Eu estou orando também por si nesta noite. Vamos falar com Deus. Ricanto si pranda la casota la mando go si pranda la haste prahate shanto go si pranda la gadash manto go sata la katai manto go si pranda la katash leikando go si pranda la gadai manto si prahade shanta kaha si prato si keteya leika sunda la hata leikando go si pranda la katash manto go si pranda la has meika robo shanta la katai leika zubro tele gizahat manto zi pranta la gada leika toko si pranta la katash. Eu declaro você livre de toda opressão maligna. Eu declaro você livre de toda opressão satânica e demoníaca. Declaro sua vida espiritual a partir de hoje ela seja transformada. Que o diabo não te encontre no mesmo nível. Declaro uma aceleração espiritual sobre si. Declaro sejas acelerado espiritualmente. No nome de Jesus Cristo, declaro habilidade para escutar Deus. Habilidade para ver de Deus. Tenha graça para ouvir a voz dEle. Tenha graça para escutar a voz dEle. Declaro visitações de Deus durante suas orações. Que Deus visite sua casa. Que Deus visite sua família. Que Deus visite seu trabalho. Que Deus visite seus negócios. Que Deus visite sua saúde. Que Deus visite a sua vida no todo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as lágrimas derramadas por anos e anos, sejam hoje elas enxugadas.
No nome de Jesus. Qualquer petição que tenhas, eu levo ela em nome do Senhor Jesus e apresento-a diante do Pai. Tenha resposta da parte de Deus. Segundo como pediste, assim te seja concedido, para a honra e glória de Deus Pai. Haja unção do Espírito Santo, haja glória de Deus, haja graça de Deus sobre a sua vida. Pai, levante a sua igreja para que ela volte a orar. Levanta a sua casa, Senhor, a sua igreja no geral, em todo o mundo, neste país em particular, para que a igreja volte aos joelhos. Ative, Senhor, os santos, onde quer que eles estejam, sejam ativados na oração. Sejam ativados na oração. Madrugadas, feiticeiros voando de um lado para o outro, já não tem nada que lhes impeça, porque os santos não estão mais orando. Pai, em nome de Jesus, levante uma geração que voltará a orar cada madrugada. Oração, oração, oração com impacto, oração no Espírito. Pessoas, Senhor, que vão tocar o seu trono, que vão fazer o Senhor agir através dos seus joelhos. No nome poderoso de Jesus, haja manifestação do seu poder no seio da igreja. Deus fortaleça cada santo. Os que têm caído, Pai, os levante. Os que estão enfermos sejam curados, sejam livres desta opressão satânica e demoníaca. No nome poderoso de Jesus, falo a manifestação de Deus sobre si, a visitação de Deus sobre si, o toque de Deus sobre si, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que Deus, Ele abençoe a sua vida. Aleluia. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que nos assistiu até este momento. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Que sua vida a partir de hoje não seja mais a mesma. Tenha visitações tremendas de Deus. Nesta noite em particular, que Deus Ele te visite. Que Deus te visite. E receba esta visitação da parte de Deus. O Senhor te ama e não se esqueceu de si. Ele ainda te tem. As orações que você fez até há tempo atrás, o Senhor ainda se recorda deles. E ainda nesses dias, o Senhor Ele estará te respondendo e Ele estará falando consigo. Deus Ele te abençoe e te guarde profundamente. Muito obrigado. Tenha uma noite abençoada, cheia da visitação de Deus. Que o Senhor Ele ricamente abençoe a sua vida. Amém. Glórias a Deus.